Sexto capítulo de Luz. Ela subiu na nave para isso. O pai da criança e o amor da vida dela, estavam muito apaixonados, colocou ela lá e disse para ela salvar-se, salvar o filho deles. Que eles não iam fazer nada com ela, mas poderia fazer com ela e com o descendente dele, o primogênito dele. Porque ele era o único que tinha filho homem, então poderia ser o herdeiro dos piratas. E o irmão não queria que o pai descobrisse. Então o pai estava doente, então ele chegou, mandou caçá-la, né? Isso a irmã dele, chegou e disse a ele está lhe procurando, eu vou ajudá-lo. Aí ajudou a soltar as três escravas do gelo, deu um localizador do planeta dela, né, para ela ir embora, e pediu para esconder a criança, que era a sobrinha ou sobrinho dela, que cuidasse deles, e deu a ela armas que o planeta dela não tinha, para elas sobreviverem, e deu a elas suprimentos e localização de muita coisa que o planeta dela precisava para sobreviver às guerras que estavam acontecendo, principalmente com o planeta líder. Então, que era sanguinário, ele devastava tudo que todos os planetas para tomar posse. Então ela deu muita coisa a elas, carregou inclusive os dois homens que estavam com ela, que eram de confiança, soldados dela, de confiança, guardião dela. Colocaram as caixas. Ela foi e mandou o irmão tirar o localizador da nave, né? A nave, para ninguém localizar, ninguém saber. E mandou os dois soldados dela, o guardião dela, preparar outra nave para quando essa sair, a outra sair imediatamente, para eles pensarem que ela foi na outra. E botou o localizador das duas naves em uma só. E eles obedeceram ela, porque eles eram amigos do irmão dela, né? E eles se abraçaram, coisa. Ela não queria ir porque queria ir com ele, e a irmã dele disse: se ele for, eles vão atrás de você. E ele aqui, eles não vão para caçar vocês. Então, ela disse que amava. E as quatro entraram numa coisa, e as duas naves ao mesmo tempo saíram, um para um lado e o outro para o outro lado. Que foi dado o alarme de uma fuga, e a irmã correu com ele. O irmão foi para o quarto dela, ficou com ele lá, ele chorando nos braços dela, e todo mundo procurando as escravas, né? E chegou lá e disse: cadê meu? Aí encontrou ele lá. Aí deram que tinha sido uma nave que tinha fugido, então atiraram na nave e destruíram a nave. Só que a nave que estava à luz entrou no espaço-tempo, abriu um portal que estava programado, né? E entrou sem eles verem. E fugiu, e foi em direção ao planeta Gelo, né? Muito tempo, elas em silêncio, se escondendo de muitas naves por trás de várias coisas, e conseguiram achar o planeta Gelo. E conseguiram aterrissar, entrar na atmosfera do planeta Gelo, mas era distante.
porque não podia, porque a nave não era deles, então poderia ser exterminada uma guerra. Aí coisa enrolaram Luz, porque ela não era do planeta, então o corpo dela não era adaptado ao frio do planeta, e carregaram elas como elas chegaram no planeta, desceram, o corpo dela se transformou em pedra de gelo praticamente, os corpos das três. Então elas pegaram um carro que estava adaptado para o planeta dela, que já estava todo coisa, botaram todas as caixas, deixaram a localização da nave para pegar o resto, botaram Luz grávida, tremendo de frio, inconsciente por causa do frio muito tenso, botaram ela num saco aquecedor que o pai da criança tinha dado, enrolaram ela e levaram ela ao reino deles. Chegando lá, elas eram uma filha da rainha, né, da rainha, e as outras primas, as duas primas, né? E ela mostrou Luz e falou com a mãe e o pai sobre o porquê soltaram e coisa, e Luz foi bem aceita no planeta como uma guerreira sobrevivente, que ela não era do povo deles, mas tinha se apaixonado, contaram as histórias todas, e Luz foi bem tratada e prepararam um quarto aquecido para ela. Mas Luz não queria aprender a viver com um filho, acostumar o filho a viver no mundo frio, né? Então ela foi aprender, mesmo grávida de 4 meses, ela aprendeu muita coisa, como ela era muito rápida. Os outros soldados foram buscar maquinárias, coisas que a princesa do pirata tinha dado, os mapas, as coisas, a localização, como se esconder, né? E ela começou a viver. Ela foi viver como uma princesa, guardada no castelo, protegida por soldados. Os soldados tratavam ela muito bem, porque ela salvou o futuro do reino, porque no planeta de gelo as mulheres eram as rainhas, não existia rei homem, então salvou a rainha, a futura rainha. Então o tempo passou e Luz entrou em trabalho de parto. Esse é o 6º capítulo do livro da história de Luz. Depois eu conto o 7º. Bom dia.